Olha só, caro, sabe o que que é? Para quem perdeu dinheiro com as Americanas. Depois da revelação de tudo que aconteceu, e agora não é um erro, né? É uma fraude. A Gabriela Souza, do Rio de Janeiro, está conosco. Fala, Gabriela. Boa tarde para você Tarde. também, Ronald Zaidan, e a todos que nos acompanham Tarde. por aqui. A Americanas divulga, um novo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, esmiuçando, os 45 bilhões em fraudes, lançamentos indevidos e contrapartidas contábeis e contratações contabilizadas inadequada. Bom, dentre os dispositivos usados para maquiar os resultados operacionais da empresa, há o uso de contratos de verba de propaganda e a ausência de lançamentos de juros sobre operações financeiras. Segundo a empresa, a fraude totalizou baixa de 25 bilhões para seus cofres. Além disso, o balanço ainda foi afetado pela contratação de operações de financiamento de compras totalizando 20 bilhões de reais. E segundo a empresa, o comunicado de hoje foi para esclarecer, os números divulgados ontem. A gente lembra que nesta terça-feira, em depoimento à CPI que investiga o escândalo, o atual CEO da empresa, Leonardo Coelho, mostrou supostas provas de que a diretoria alterou intencionalmente os balanços para inflar lucros artificialmente. O Zaidan, eu vi alguns vídeos da CPI ontem e a forma como eles usavam os balanços e as nomenclaturas que eram dados é uma coisa absolutamente criminosa, né? E a pergunta que muita gente está fazendo é de que forma isso chega, se é que chega, nos controladores da empresa. Eu estou falando dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. De certa maneira, não as fraudes, né, mas a maneira de enxergar a administração de uma empresa tão grande, eles importaram um conceito que começa a ganhar corpo lá nos anos 70 nos Estados Unidos, né, que é o custo mais baixo possível, o desencadeamento de uma competição que vai até ao limite da capacidade física e psicológica das pessoas entre funcionários, uma competição que torna um ambiente hostil, um ambiente bélico, e isso é estimulado. Salários baixos, mas você pode ter um rendimento alto, dependendo do seu desempenho, e isso, claro, acaba acirrando ainda mais esse ambiente de muita competição. Então, já havia toda essa ideia de custos baixos, inclusive na capitalização. E aí que entra essa dança de créditos bancários, que todo mundo parecia acreditar que era a fonte do problema. Mas agora fica claro que não, não é? A maneira, inclusive, de usar premiações para varejistas, até isso foi utilizado para fazer balanços fictícios. E o que chama a atenção, Ronald, é que antes de tudo isso vir à tona, até pelo risco, ou seja, pelo fato de que era uma empresa que buscava capital no mercado, então ela está... Sempre que você vai buscar capital no mercado, pode ser alguém que vai no banco pedir um dinheiro emprestado, não é? Para pagar a farmácia. E pode ser uma empresa gigantesca que vai buscar capital no mercado, não na bolsa, não com ações, empréstimos bancários. Sempre que você vai atrás de um empréstimo, você está sujeito a avaliações. E quanto mais dinheiro envolvido, mais rigorosa, em tese, é a avaliação. Então, é impressionante que a Price, nome mundial de auditoria, a B3, porque você tem aqueles signos que são usados para mostrar para o mercado qual é o grau de risco daquela empresa. Ó, você quer comprar a ação dessa empresa aqui? A situação dela é essa, não é? Inclusive o grau de risco. E era AA+. Era uma cotação que só atraía quem queria comprar ações. Você olha para mim, pô, isso é de uma saúde, né, inabalável. E os próprios bancos, que obviamente, quando se trata de muita grana, de muito dinheiro a ser liberado, eles fazem avaliações rigorosas, não querem saber com quem.
Pode ser com uma multinacional, tal. Eles querem saber a capacidade de pagamento. Naquele momento, o que está acontecendo, como é que está a empresa, isso é claro. E todo mundo foi levado, todo mundo tomou esse chapéu caro, viu, Ronald? Todo mundo tomou esse chapéu. Avaliação da Price, da B3, dos bancos, ninguém conseguiu enxergar o que estava acontecendo, até que estourou, né? E agora a gente vê. E é interessante como uma operação de fraude acabava levando a outra, né? Para você justificar determinado número, para você construir de maneira fictícia, claro, determinado nível de faturamento e de comprometimento em dívida, de passivos, eles criaram uma rede fictícia de situações, né? Uma hora estoura, não tem jeito, né? Dá para criar alguma similaridade com outros rombos que aconteceram e tiveram enorme repercussão econômica? A gente está falando especificamente de uma empresa, porém, como você disse, tem personagens ao longo dessa história que não foram capazes de alertar que havia ali um risco contumaz de que algo errado viesse a acontecer. Você relaciona esse caso com algum outro, Zaidan? Isso acontece aos montes, né? Inclusive, nos Estados Unidos, há muito jogo de interesse, né? Depende muito de quem está na jogada, né? Quando nós tivemos, por exemplo, aquela quebra de um banco regional, e todo mundo achou que o banco ia ser jogado aos tubarões. E no entanto, veio um socorro do governo Biden. E o argumento é sempre aquele, que aliás foi usado no Brasil, você lembra do ProAir, né? Foi usado no governo Fernando Henrique, né? Que é para evitar um risco sistêmico. Você lembra do Banco Santos, né? Opa! E quando o mesmo argumento que usaram para o ProAir no Brasil, o governo Biden usou, não, é para evitar um risco sistêmico. Só que depois descobriram que esses bancos, eles capitalizavam esses grandes inventores, né, da internet, né, gente capaz de desenvolver tecnologia novíssima. De cada 100 tentativas, se 2 importantes derem certo, o sujeito está feito, né? E esse pessoal trabalhava para o Departamento de Defesa, para o Pentágono. Então o governo Biden rapidamente socorreu. Então você tem essas operações, com o banco acontece muito, né? Grandes empresas que já foram. A Boeing, nos Estados Unidos, é que a Boeing depois, o Estado de Segurança tratou de reerguê-la e hoje ela está ganhando rios de dinheiro com a guerra, né? Com a guerra na Ucrânia. Mas depende muito de quem está na. Alguns são jogados aos tubarões, outros não, né? Mas é interessante, o investidor ele passa a ficar ressabiado. Porque ele fala, bom, como é que ninguém detectou e não avisou? Por que o mercado não foi avisado? E também fica a possibilidade, ainda mais se juntarmos com aquela decisão do Supremo relativa a impostos sobre juros, a possibilidade de os bancos terem de fazer provisões e, com isso, reduzirem o dinheiro disponível para crédito, que torna o crédito ainda mais caro. E um detalhe, Ronald, embora a Folha de São Paulo tenha falado em 50 bilhões, o valor diz que não é essa a conta, não é? E é que, na verdade, o correto é falarmos em 23 a 25 bilhões o rombo, e não 50 bilhões, porque no cálculo feito pelo pessoal do Valor, e claro, ouvindo economistas acostumados com esse tipo de situação, aquela conta ela está super valorizada, né? A conta feita pela Folha, ela leva em consideração repetidas vezes uma mesma situação. Então, considerando ativo em termos de patrimônio e tal, ficaria um rombo de 25 bilhões. Mas seja 25 ou o dobro, 50, é muito dinheiro, né?